Obrigado, ministro. Vamos ao próximo na lista. Tarcísio Mota, deputado. Somar o meu tempo de líder, por favor, senhor presidente. Tá? Mais 8 minutos. Sim. Queria também começar aqui saudando a presença do embaixador Celso Amorim. É sempre muito gratificante ouvir o senhor e ter essa aula, as aulas que a gente tem visto aqui. Mas sabe, embaixador Celso Amorim, eu acho que hoje eu entendi por que o busto do Rui Barbosa, que está atrás do senhor, não tem braços. Porque se tivesse, ele estaria com a mão na cara, envergonhado com o que está acontecendo aqui nesta sessão. Ele deve estar ali desesperado, querendo esconder, etc. Porque, vejamos, assim que eu cheguei aqui, numa das primeiras falas, eu vi um parlamentar preocupado com os ataques à soberania dos Estados Unidos. Por que não? Nós estamos atacando a soberania dos Estados Unidos. Essa era a preocupação. Aí depois esse mesmo deputado relativizou que um presidente de um outro país, seja ele de qual for, chegue aqui no nosso território e chame o nosso presidente, seja ele qual seja, de porco. Relativizou isso. Meu Deus do céu, eu estou em que comissão? Né? Depois nós vimos um outro parlamentar que no seu discurso, não é a primeira vez que eu escuto isso, ele trata a favela como território inimigo, um território dentro do nosso país, habitado por cidadãos brasileiros com escola, com posto de saúde, com equipamento de cultura, como se fosse território inimigo. E aí, é claro, vai falar dos problemas que o crime organizado hoje, ao dominar, fazer um domínio sobre esse território, criam para essa população. E aqui todos nós estamos concordando, isso tem que ser combatido. Não é possível que a gente aceite que o crime organizado controle territórios dentro do território nacional. E aqui nós temos um debate sobre soberania nacional, isso eu concordo. Agora, aquele território não é um território estrangeiro, não é um território inimigo. Aquelas pessoas são brasileiras que estão lá, na sua grande maioria que está lá dentro. Dentro, inclusive, trabalhadores, aos criminosos e ao crime organizado que precisa ser combatido. Isso precisa ser claro. Agora a grande pergunta é quem é que organiza o crime no Brasil? O crime é organizado por quem? Quem organiza? Eu posso dizer do meu Rio de Janeiro. Fala do TH Joias, que vendia drone para o Comando Vermelho. TH Joias aliado do Cláudio Castro, que até ontem era do mesmo partido desse deputado que estava falando sobre território inimigo aqui. Até ontem, anteontem. Do mesmo partido, se elegeu apoiando o governador. Eu posso falar do Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, preso por ligações com o Comando Vermelho. No Rio de Janeiro, quem organiza o crime é a direita. Isso precisa ser dito. E por isso essa direita está fazendo essa cortina de fumaça nessa história de terrorismo. Pega um medo legítimo da nossa população, um sofrimento real e um problema real e cria uma cortina de fumaça. Se a gente chamar de terrorismo, o DOCA vai sumir do território do Rio de Janeiro. Aí, só que o problema... Bom, e ainda tem umas milícias. Milícias que nomeavam pessoas para os gabinetes do agora Flávio Tariflávio Vorcaro. Não, perdão. Ah, não, era dele mesmo. Não sei mais de quem da família. Mas tinha miliciano e parente de miliciano nomeado para tudo quanto é lado ali. Quem organiza o crime no Rio de Janeiro é a direita. Vamos deixar isso claro. E classificar aquele crime organizado que precisa ser combatido como terrorista não vai ajudar nada a resolver este problema de quem organiza o crime organizado. Mas tem 2 minutos e 41. O problema é que a reunião continuou. Aí eu tive que ver as pessoas, primeiro num discurso, que eu falei, mas vem cá, está justificando a entrada de outro país aqui no nosso território mesmo? Aí o primeiro estava só justificando, o segundo está torcendo. Acorda todo dia e torce por uma invasão estadunidense. Falei, meu Deus do céu, onde é que a gente está? E aí, obrigado pela sua resposta simples, direta e didática. Soberania é quando a gente resolve os nossos problemas. É quando a gente resolve. E quando a gente tem a capacidade de dizer assim, o problema é nosso e nós vamos resolver. E vamos resolver entendendo como ele acontece. Porque o senhor sabe, que eu sei que acompanha de perto, que a GLO na Favela da Maré em 2014, 2015 não resolveu o problema do crime organizado lá. Porque ele é mais complexo. Vamos fazer GLO que vai resolver. A Favela da Maré ficou sob ocupação militar durante 1 ano, 1 ano e meio, quase 2 anos, e não resolveu. Foi durante a intervenção militar nos Estados Unidos que Marielle Franco foi assassinada pela milícia. Sabe por quê? Porque a milícia é crime organizado, organizado pela direita, infiltrado nos palácios de poder. Esse é o ponto que ninguém quer aqui dizer. E aí, portanto, é demagogia, hipocrisia, cortina de fumaça e autoritarismo.
Porque até no final da resposta, o senhor sabe que eles são terroristas. Como assim? Nós estamos fazendo um debate para entender as consequências de uma classificação, sim ou não? Entendendo as posições uns dos outros e tentando aprender e melhorar as nossas posições, sim ou não? Eu confesso que quando começou esse debate, eu falei, mas vem cá, vai ajudar, não vai ajudar? Ajuda como? Prejudica como? Entrei no debate legitimamente preocupado para saber o que seria o prejuízo e problema e estou aprendendo o tempo inteiro. E aí, portanto, a minha pergunta para o senhor, ministro Celso Amorim. Como é que a cooperação internacional pode ajudar a combater o crime organizado? Porque aqui a gente coloca o problema onde ele deve estar. Classificar de terrorismo ajuda ou atrapalha? E se não ajuda nem atrapalha, o que ajuda? Como é que é possível, no debate das relações internacionais, enfrentar o crime organizado e tirar poder econômico e político do crime organizado? É isso que se trata e é essa preocupação, sem hipocrisias, sem demagogias e defendendo a soberania nacional e a democracia brasileira. Obrigado. Obrigado, deputado Tarcísio. Com a palavra, ministro. Bom, acho que a minha resposta é bastante simples. Em primeiro lugar, agradecer as contribuições. Nós digamos, a cooperação internacional é possível, mas é possível entre países soberanos, em países que se respeitam, em países em que, digamos, a capacidade de fazer os pedidos é nossa. Não são eles que vêm aqui dizer o que eles querem fazer. E isso foi o que o presidente Lula levou para o presidente Trump, né? Inclusive com uma cooperação especial na área de lavagem de dinheiro, que é feita lá nos bancos de Delaware, a fazer pedido de cooperação em relação à exportação de armas, que é feita por eles. Eu sei disso também, como ter sido ministro da Defesa, as armas de Miami que chegavam nas praias brasileiras. Então, é claro que é preciso aumentar a defesa nacional. A defesa nacional, por muitos motivos, para evitar o que ocorreu, por exemplo, na Venezuela. Ninguém vai defender o Maduro, mas quem é que pode ser a favor de prender um presidente em exercício de outros países? Qual foi a diferença da atitude do presidente Bush com a do presidente Trump? Vamos negociar, encontrar uma solução. Nós nos dispusemos. Eu fui criticado por governantes da Venezuela pelo meu depoimento aqui, há um ano atrás. Fui até até propuseram que eu fosse persona não grata, porque eu fiz críticas ao processo eleitoral lá. Mas é através da conversa, é através do diálogo, é da cooperação. Quem é que disse que o Brasil é um país importante na mediação no mundo? Não são os brasileiros, não é o governo do PT, não sou eu, não é o presidente Lula, são autoridades estrangeiras. É a ministra da Suécia, um país que recentemente entrou para a OTAN. O país da Suécia dizendo que é fundamental que o Brasil ajude a participar no diálogo com a Rússia, porque o Brasil é capaz de falar com os países do Ocidente e com a Rússia. Quem não dialoga só apela para a violência. Então, o Brasil é um país que apela para o diálogo, que tem uma boa relação. Nós fizemos com a China um entendimento para criar um grupo de amigos da paz, para ter capacidade. Os russos nem gostaram muito. Quer dizer, toda essa fantasia de que a gente usa, alguém aqui mencionou o Patrushev, toda essa fantasia, o que a gente faz é conversar com todo mundo, como nós conversamos com o presidente Biden, como conversamos com o presidente Bush. O que existe hoje é uma opacidade total do lado norte-americano para uma conversa. Eles têm objetivos muito determinados, não digo todos, mas muitos têm. O secretário de Estado tem reafirmado digamos assim, uma hegemonia sobre a América Latina. Os documentos falam disso, da necessidade de ter o hemisfério ocidental como um quintal. Ele não usa a palavra quintal, mas como fosse um quintal norte-americano. Isso nós não queremos. Nós queremos cooperar como um país independente, como um país que tem capacidade de negociar com as várias partes do mundo. É essa a posição do presidente Lula, é essa a posição que nós procuramos manter, que o Itamaraty tem procurado manter. Eu apenas sou assessor, eu dou opiniões quando me pedem, e assim é que as coisas têm caminhado. O respeito pelo Brasil no plano internacional é enorme. Com todo respeito, eu trabalhei com o presidente Fernando Henrique Cardoso, mas o Brasil gostaria de fazer parte dos maiores foros internacionais. Não fazia. No governo do presidente Lula, ele foi convidado sistematicamente, para uma única sessão, para participar das reuniões do G8, que era o G7 mais Rússia. Porque na época os ocidentais não se importavam que a Rússia fosse o que fosse, mas eles queriam a 8. O Brasil participou
em 7 anos de reuniões do G8 mais 5, ou G8 mais 4, que o Brasil sempre participou. Mas para o final da administração do presidente Lula, ele resolveu elevar ao nível de líderes um grupinho que existia, que não servia para nada dentro do FMI, que era o G20. Se criou o G20 de presidentes da República. Eu estava sentado ao lado do presidente Lula quando o convite do presidente Bush foi feito. Então não somos dizer que nós não somos respeitados. Não foi o presidente Putin que chamou o presidente Bush, foi o presidente Bush. O presidente Bush não é de esquerda. Não é? A segunda reunião foi na Inglaterra, presidida pelo Gordon Brown, também não pode dizer que ele é um extremista. Entende? Então vamos ver o mundo como ele é. Claro que em algumas coisas nós discordamos, não é verdade que o Brasil fique calado quando existem taxas contra o Brasil, ou quando há uma sobretaxa qualquer, ou uma limitação por parte da China, na nossa exportação de carne, mas eles continuam sendo os nossos maiores importadores de carne. Né? Não há essa atitude, não há, digamos assim, benevolência. O Brasil, por exemplo, com relação à Rússia, o Brasil depende muito do diesel e dos fertilizantes que as Rússias exportam. E isso foi claramente dito ao senhor Patrushev aqui, o senhor Patrushev que tem o ouvido do presidente Putin. Então eles têm que saber, essas coisas todas são complexas nas relações internacionais. Não é uma coisinha daqui que toma ali, é complexo. Você quer ter um diálogo adequado com o país, e ver o Brasil como um país importante, pelos quais eles podem ter também uma boa relação, não só conosco, mas com o conjunto da América Latina, eles precisam atender às reivindicações brasileiras. Agora, não é simples, não é uma coisa que se resolva num dia, é uma coisa que toma muitos anos, mas se vocês pegarem todas as estatísticas mundiais, contrariamente ao que foi dito, o Brasil, dentre os países grandes, é um dos que mais tem crescido. Alguém falou também que na Argentina, todo mundo quer mudar a Argentina, mas o terceiro país de maior investimento estrangeiro no mundo é o Brasil. Primeiro é os Estados Unidos, segundo é a China, terceiro é o Brasil. Então, como é que se pode dizer que o país está parado, que o país não está olhando? Não é? Então, agora, nós queremos esse investimento de maneira, digamos, compatível com os nossos interesses, compatível com a nossa independência, compatível com a capacidade do brasileiro ser, como dizia um dos antepassados de Vossa Excelência, né? O Brasil aqui, nós temos que defender um Brasil, que mereça ser pelo qual a gente deva lutar em todas as circunstâncias. É isso que nós queremos, um brasileiro de todos, combatendo os erros nós mesmos, não tendo que pedir a um estrangeiro para vir aqui combater. Ele tem que nos ajudar lá, ele tem que ajudar impedindo que o Banco de Delaware sirva para haja lavagem de dinheiro, ele tem que nos ajudar impedindo que as exportações de armas de Miami sejam jogadas nas praias brasileiras. É isso que ele tem que nos ajudar. E da nossa parte nós ajudaremos também. Eu acho que a gente tem que fazer o que tem que fazer. Né? Já foi dito aqui, não quero ficar repetindo, mas digamos assim, a coordenação na Amazônia, a coordenação na América Latina, tudo isso está sendo feito. Gastos militares são pífios, mas se forem olhar, me desculpem dizer, eu não gosto de mencionar outros governos, porque eu não tenho nada a ver com isso, mas que olhem as estatísticas e vejam quais foram os anos em que houve maior investimento em defesa no Brasil. Vamos ver. Eu não preciso dizer, olhar lá, foi os últimos anos do governo Lula e os primeiros anos do governo Dilma. Foi o maior investimento na área de defesa. Pode aprimorar a defesa, pode aprimorar a cooperação das Forças Armadas com a Polícia Federal? Pode. Eu mesmo participei de operações Ágata na fronteira do Brasil, em que os dois atuavam. Agora, é um trabalho forte, difícil. Então é isso que eu queria dizer a vocês. Não sei se haverá ainda outras perguntas, mas de qualquer maneira, agradecer as que foram feitas até agora, porque também a minha energia está se esgotando. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com.
Também temos o Apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!